bem, senhores? Feliz 2025 para todos que nos assistem, aqueles que vão repassar, inclusive, para que outras pessoas venham a enaltecer, valorizar o nosso canal. Então, a todas as famílias, independentes de estarem no Brasil ou não, um feliz 2025 é o que desejamos, eu e a equipe do Políticas Públicas em Foco. Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 2025. Brasil, programa Políticas Públicas em Foco. Bem-vindo a todos, né? E hoje nós temos um tema muito importante, como todos os outros, como eu digo, mas sempre muito importante, que é o porquê da resistência em não corrigir a tabela do imposto de renda. Esse é o tema de hoje. O porquê da resistência em não corrigir a tabela do imposto de renda. Antes de nós passarmos a palavra para os debatedores, eu consultei aqui um site da conjur.com.br, aonde diz o seguinte, site muito recente, 18 de outubro de 2024. Há anos a tabela não é corrigida de forma adequada para acompanhar a inflação e o aumento do custo de vida, o que acaba por tributar de maneira injusta aqueles que deveriam estar isentos ou que deveriam contribuir de forma mais proporcional à sua renda. E nós vamos, dentro dessa matéria, nós vamos discutir o porquê da não correção da tabela do imposto de renda, a quem interessa, né? Quando nós mexemos justamente, comprometemos, melhor dizendo, a economia do nosso país. Boa tarde a todos. Olá a todos. E Samuel Antunes com a palavra. Boa tarde, prezado Américo, querida produção, meu querido Givoneik. E como a gente sempre apresenta, e é fato, a nossa tão querida audiência, os webnautas, os telespectadores e por aí se vai. Antes, porém, permita-me, Américo, eu quero, de forma até reiterada, desejar a todos nós, indiscutivelmente, os meus votos e rogos das mais ricas e copiosas bênçãos de Deus, sobretudo no recesso do lar, para que, crendo em dias melhores, apesar de estarmos vivendo situações críticas e caóticas, mas se Deus quiser, e Ele assim deseja, nós vamos resistir no campo da resiliência e vamos avançar para dias melhores. Pois bem, primeiramente, esse tema é de elevada importância, mas também de primeira mão, falando sobre o imposto de renda, trata-se de uma matéria de fonte objetiva, totalmente tipificada no nosso diploma maior, na nossa Carta Magna, lá no artigo 153, no seu inciso 3º, está devidamente fundamentando o nosso imposto de renda. Portanto, o nosso imposto de renda ele é legal. A maneira com que a estatal, a União, o governo, trata desta maneira, ainda que seja legal pelo fato de estar tipificado na nossa Constituição, está fundamentada exatamente pela essência da falta da moralidade. É imoral o que se aplica a nível de tributação goela abaixo da sociedade com relação também do imposto de renda. E sobre esse assunto nós vamos tratar, mas eu queria primeiramente solicitar aos senhores exatamente uma prévia do que exatamente é o imposto de renda, nada mais, nada menos do que uma tributação. É um tributo que o cidadão tem que pagar à União, né?
e até para fazer a máquina funcionar. Então, a ideia é boa, a população deseja, e nós precisamos ter essa ciência, consciência de que o imposto de renda, de mais impostos, são necessários, bem como a população tem consciência disto. O que a população não aceita é exatamente a tributação do jeito que está em todos os tributos, todas as taxas, sobretudo o imposto de renda. Agora, o imposto de renda ele é destinado às pessoas físicas e às pessoas naturalmente jurídicas. Pessoas físicas são as pessoas, somos nós, né? As pessoas jurídicas, empresas e por aí se vai, entidades, por aí se vai. E essa cobrança, senhores, se dá exatamente conforme a renda declarada de cada um. Essa declaração é destinada ao fisco. Permitam-me fazer essa prévia, senhores, exatamente para que possamos entender e entrar exatamente naquele questionamento do companheiro Américo França, logo no início da programação. Então, o cidadão, a pessoa física ou a pessoa jurídica, ela tem que ir ao fisco e declarar as suas posses. Portanto, as pessoas que têm mais renda, paga mais imposto naturalmente, consequentemente. É ordem natural das coisas. Mas precisa ser declarada, até porque, se assim não fazê-lo, poderá ser enquadrada de uma maneira bem rígida da própria máquina pública. Ok. Agora, note bem. Na teoria, o tributo deve ser custeado, né, para diversos fatores. E é justo que seja, que tenha esse custeio, né? O serviço público precisa de ser aquecido para fazer valer exatamente a sua base, né? E nós temos que entender que a sociedade brasileira precisa não do bom, mas do excelente, do melhor, naquilo que a estatal se propõe a colocar à disposição de cada brasileiro. Tudo isso é o beabá da coisa. A pergunta seria: quais seriam o destino, as áreas que essa arrecadação, né, iria abraçar, abarcar ou atender? A área, naturalmente, da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, da assistência social pelo Brasil afora, e por aí se vai. Então, esse valor arrecadado é exatamente para custear, para suprir essas necessidades. Só que, nessa trajetória, começa a surgir alguns probleminhas, entre aspas, e depois fecha aspas, abuso na taxação desses tributos. Porém, há de se ressaltar, inclusive, senhores, que quanto à sua competência do imposto de renda naturalmente, a sua classificação, naturalmente, ela vai se dar na seara federal, estadual e municipal. Para que entendamos que a estatal, a União vai reger, mas tem essas competências. Agora, quem paga? O cidadão, a pessoa física ou jurídica, que pode pagar o imposto de renda. Bom, falando primeiramente da pessoa física, as pessoas com rendimento anuais, e vou falar isso já, tributáveis, com salários e aluguéis. Então, toda pessoa física vai ser taxada em cima do seu salário, acrescida dos seus aluguéis, caso tenha, e outras ramificações mais. Uma vez declarado, e tem que declarar, porque os CPFs são cruzados, então faz a declaração e o fisco toma conhecimento e ali vai aplicar exatamente o que é devido fazer de retorno para a União. Tá bom. Então, primeiramente,
todo cidadão, ele é taxado, ele é tributado, melhor dizendo, em cima exatamente do seu salário, mas também de alguns complementos que, eventualmente ou hipoteticamente, ele vem a ter dentro do que foi proposto. Não é isso? Agora, note bem, que seja, isso é importante, ele só vai ser tributado se for superior, naturalmente, ao teto estabelecido pela Receita. Né? Em 2024, parece que estava, agora que terminou, né? 2.800 e alguma coisa, mais ou menos 2 salários mínimos, em tese é isso aí. Então é importante que é legal. Agora, nós precisamos abordar e abarcar algumas coisas para depois sair do campo teórico, mas entrar no campo prático da coisa. Existem possibilidades ou possibilidade de isenção? Sim, naturalmente. Quem estaria isento? Bom, aposentados, naturalmente assalariados, pessoas portadoras de doenças graves, como, por exemplo, o HIV, alienação mental, cardiopata crônico grave, doença, mal de Parkinson, e por aí se vai. Essas pessoas, por força de lei, têm o direito de isenção. Agora, com um adendo aí, o governo federal está propondo com muita força para que essas prerrogativas sejam eliminadas. Página, o governo federal. Essa matéria, com relação a essa colocação, também está naturalmente devidamente amparada. Nós temos várias leis, eu anotei aqui, somente se eu vou ler aqui, a Lei 7.713 de 88, no seu artigo 6º, no seu inciso 16. Mas também a Lei 9.250 de 95, no seu artigo 30, no seu parágrafo 2º, e para terminar, a Lei de número 11.052, bem veiculada, no seu artigo 1º, assim como muitas outras fundamentações que tratam desta matéria da isenção. Agora, nós precisamos, até porque, permita-me também, prezada âncora, que existe um passo a passo, e a nossa audiência certamente fica desejosa de saber qual é o passo a passo. Eu tenho direito? Bom, esse passo a passo para isenção, a princípio, deveria ser automático. Né? Assim pensa o bom senso. Então, a pessoa deverá, primeiramente, entrar em contato imediatamente com o INSS, que já tem aquele contato. O INSS vai ali, no caso da pessoa física. A pessoa vai dar ciência ao poder público, o INSS, que ele é ela é portador daquela doença, vai ficar aposentado ou não vou entrar no mérito aqui, e a partir dali, o poder público tem ciência. Agora, a partir dali, você vai ter que declarar exatamente com o CID, Código Internacional de Doença, você vai fazer uma declaração, vai passar por uma perícia específica com a sua junta médica lá no INSS e vai apresentar exatamente todos esses argumentos devidamente baseados e consubstancializados. E, como já dito, fundamentado, devidamente fundamentado. Só que a máquina pública já tem esses valores, tem esses dados, porque você passou inicialmente lá pelo INSS. A partir daí, dá-se-á entrada no próprio INSS, que ele vai, com esse escopo, encaminhar e, em tese, ou seja, na teoria, de 30 a 40 dias, a pessoa estará isenta do imposto de renda. Note bem, em tese, na teoria, na prática, não vou entrar no mérito. Eu até entendo que deveria ser automático e tudo. Agora, trazendo isso para o que realmente na prática acontece e que tem aqui a nossa adorador da população. Nós, todo brasileiro, aliás, todo mundo sabe o padrão do nosso governo, sem politizar, apresentando fato histórico, fatos concretos, fatos filosóficos e também científicos. É um governo indigno pela sua trajetória de compor exatamente o seu executivo. Quem diz isso é a população, a sociedade brasileira. Isto posto, desde o primeiro dia, ele está trabalhando de forma contrária à população. Como?
taxando a população, taxando de forma exorbitante a sociedade brasileira, empurrando galo abaixo. E o imposto de renda não ficou fora desse contexto. Já tivemos outras mexidas, e agora, exatamente agora, ele está pretendendo botar exatamente essa taxação, essa taxa, se não falar a memória, 37,5%. E o companheiro Américo, logo no início, ele falou: a quem interessa aumentar ou mexer nessa tabela aí? Exatamente ao governo federal, que trata com seu cetro de comando junto à presidência em desfavor, em descontrariedade da sociedade brasileira, taxando a sociedade, taxando a pessoa física, taxando a pessoa jurídica. Ou seja, como estivesse punindo. E como se não bastasse, agora deseja fazer ainda mais essa ação em detrimento da prosperidade e do avanço de todo cidadão brasileiro. Isso é lamentável. E agora está pensando, já está encaminhado para aumentar para 37,5%. Estou dando resposta aí, inicialmente, pelo menos na minha área de visão, de entendimento, quem interessa aumentar apenas o governo federal, né? Apenas ele. Até porque o prejudicado aí, a vítima disso daí, é cada um de nós cidadãos, seja pessoa física ou jurídica. Agora, quanto é que se arrecada só do imposto de renda, considerando que o nosso governo ele é pródigo, ou seja, gastador, sem transparência, não tem lisura exatamente nos seus atos administrativos, né? Quanto que se gasta, quanto que se arrecada? Nós estamos passando para o governo cerca de 210 bilhões de reais, mas não é de hoje, não, de um ano atrás. Isso é uma fábula. Como se não bastasse, agora, vindo este aumento no imposto de renda, nós vamos aumentar muito mais. Isto é, em 3 meses, em todo o período, em 12 meses, nós estamos chegando na casa de 1,1 bilhões de reais arrecadados só em imposto de renda. Nós estamos falando na casa, senhores, de 1,1 milhões de reais. Existem muitos países pelo mundo afora que não têm sequer 10% dessa renda, como renda per capita, esse valor. Agora, a população brasileira, a sociedade brasileira, está usufruindo desses bens destinados? Não, não está. É onde que precisa verificar de perto, de muito perto. Infelizmente, essa é a situação e nós precisamos melhorar esse conceito, nós precisamos melhorar exatamente todo esse quadro. Aí cabe ao excelentíssimo senhor povo decidir de forma ordeira, pacífica e democrática, lá nas urnas, depositando exatamente aquele que seja íntegro, sincero, que não seja desta maneira que está, e por aí se vai. Essa é a minha prévia colocação. Ok, Samuel, ok. Bem, vou passar a palavra para o Giovanni, que antes de passar a palavra para o debatedor Gil, eu queria dizer o seguinte: a proposta do governo é criar um tributo extra sobre grandes fortunas para compensar a isenção para os salários mais baixos. Eu vou até repetir. Não que eu não tenha entendido, mas para que fique bem claro que a gente está lendo e que a gente não acredita no que lê, né? A proposta do governo é criar um tributo extra sobre grandes fortunas para compensar a isenção para os salários mais baixos. E mais, a fonte é combrasil.com.br. Ajuste da tabela do imposto de renda gera impacto de 35 bilhões e meio, mostra Sindifisco, Sindicato dos Fiscais, no caso, né? A Sindifisco. Bom, Giovanni, salário taxado, no resultado líquido, aquele salário taxado que ali o governo não deveria entrar.
O salário é um contrato de trabalho bilateral entre patrão e empregado. Então, eu vou ganhar X para prestar um determinado serviço. Só que eu, antes de receber aquilo que foi contratado, foi acordado com o patrão, eu já vou deixar de ganhar alguma coisa. Então, o salário taxado e o resultado líquido, o líquido do seu salário, é taxado em aquisições de bens e serviços. Quer dizer, pagamos de novo mais imposto. Não seria esse mecanismo a bitributação? É o que nós estamos falando sempre, né? E quanto à nova alíquota a ser implementada em 35,5%? Com a palavra, Gilvanei. Ok, Américo, Samuel e a todos que nos assistem. Olha, vivemos décadas, são várias décadas, vivendo como na era de Robin Hood, né? E aí estamos esperando o povo que trabalha a floresta de Sherwood aparecer e ter lá um arqueiro que confronte o sistema. Estamos à espera disso. Enquanto isso não acontece, o rei continua taxando, sufocando a sociedade, cobrando imposto e não oferecendo nada, que é o que nós temos, nada. A covardia, né, e a falta de justiça, ela é muito grave, porque é o seguinte, eu vou taxar quem ganha mais, ou quem ganha mais paga mais. Mas peraí, quem foi que disse isso? Qual é a lógica nisso? Se eu ganho mais, eu pago mais. Por quê? Eu tenho que pagar mais se eu tiver retorno no meu pagamento. Uma prefeitura é um condomínio. Num condomínio, se eu tenho um playground, eu tenho a manutenção do playground. Então, eu vou cotizar entre os condôminos a construção daquele playground. E a manutenção é um outro custo. Então, isso tudo entra na conta. Mas o que nós vemos no Brasil é só taxa em cima de taxa. Então nós não vemos a lógica nisso tudo e a justiça. Então ele sai te cobrando, dizendo assim, não, você ganha mais, você paga mais. Mas por quê que eu pago mais? Qual o retorno desse meu pagamento? Não, mas porque você vai ter o usufruto da saúde, da educação, segurança. Mas peraí, meu filho não usa a escola pública. Eu pago escola particular. Mas tem a segurança. Que segurança? Eu moro em condomínio. Tem monitoramento, tem segurança particular, tem câmera, tem cerca elétrica. Eu não preciso da segurança pública. Que de fato nós não temos, nem o pobre tem segurança pública. Se você falar que tem segurança pública, eu vou cair no chão aqui, eu vou começar a dar cambalhota e rir. Entendeu? Vou começar a rir, porque não tem. Entendeu? Então nós ficamos pagando um monte de imposto, um monte de taxa, para supostamente ter um retorno que não temos. Na mobilidade, por exemplo, tem um veículo, você paga uma taxa de imposto absurda, anda em ruas esburacadas, arrebenta com a suspensão do teu carro, arrebenta com tudo. Depois o governo vai lá bancar a reforma, a troca dos amortecedores e as compras. Ora, se eu estou pagando o imposto, ele não paga nada. Ou seja, nós pagamos para ter o imposto do automóvel para andar numa rua decente, mas não andamos. Pagamos para ter uma saúde decente, mas não temos. Pagamos para ter uma educação para os nossos filhos, mas também não temos, e por aí vai. Não temos aonde brigar, porque se brigar contra o sistema não dá em nada, e o governo ainda vem, não, quem ganha mais, paga mais. Tá de sacanagem. Eu vou pagar mais para ter o quê de retorno? Eu não tenho nada de retorno. E essa lógica de quem ganha mais nunca deveria existir. Nunca teve justiça nesses tributos. O tributo deve ser para trazer algum benefício para aquele que está pagando, independente da sua condição social. Independente. O pessoal que ganha dinheiro, que trabalhou muito, porque botar todo mundo na mesma régua e dizer, não, isso aqui é vagabundo, tá cheio de dinheiro, nunca fez nada, tá cheio de... Não, tem gente que ralou muito. Acorda 4, 5 horas da manhã para tomar conta do gado, porque se não tomar, ainda tem aquele ditado, né? Quem engorda o gado é o olho do dono. Isso é verdade. O cara se lasca de trabalhar a vida toda para construir alguma coisa. E depois vem lá, quem não plantou, quem não faz nada, só para meter a mão, para taxar, para meter a mão no bolso daquele que trabalhou, acordou todo dia 4 horas da manhã. Qual o retorno que esse camarada tem? Nenhum. Não tem nada.
Ah, não, mas você vai ter que pagar mais porque você tem mais dinheiro. Mas peraí, mas eu não uso. Eu vou pagar se eu não estou usando. Eu não preciso do sistema. Porque o sistema não tem nem para me oferecer, não tem nem para oferecer quem não tem dinheiro, quem dirá para mim. Mas não, você vai ter que pagar mais. O nome disso, Samuel, Américo e a todos que nos assistem, no meu entendimento, o nome disso é roubo. Isso é roubo. E eu costumo falar o seguinte, o pessoal fica aí, o miliciano, a pior milícia é o sistema. São os juízes, desembargadores, sabe? Esse Supremo que tá aí, são os executivos, os vereadores. Me diz para que presta um porcaria de um vereador. Me diz qual foi ou qual é o benefício que um vereador traz para o município. Aqui eu moro em Nova Iguaçu. Só traz despesa. Tem vereador aqui que tem 7 mandatos. Você sabe o que é isso, 7 mandatos? O cara tá há 28 anos, que cada mandato é 4 anos. O cara tá há 28 anos recebendo salário gordo para negociar a população com quem entra. A população não tem sequer luva cirúrgica para ser atendida nas unidades de pronto atendimento. E aí? E o povo continua pagando os cidadãos vereadores que estão lá, que não traz benefício nenhum. Então, o povo paga e não tem nada em troca. Eu fico pensando, não, vamos cobrar mais. Aí, Américo, eu não sei se é vantajoso brigar contra ou ficar do lado de quem está metendo o chicote, para meter mais o chicote para ver se o pessoal vai sentir doer, porque não está sentindo ainda. Não é possível. Não é possível não sentir doer, bicho. Todo ano é isso. A gente já vai ter aumento de passagem, aumento de combustível, nós vamos ter aumento de tudo. Para cobrir o quê? Para bancar o quê? Quem não trabalha. Quem não trabalha. Se nós colocarmos a quantidade de dinheiro que o povo que trabalha mantém, paga, né, é roubado para manter quem não trabalha, cara, é algo absurdo. É muito dinheiro. Eu falei isso aqui nos outros programas. A quantidade, eu não estou aqui generalizando. Tem gente boa? Tem, mas é minoria. Se você colocar a quantidade de ministérios públicos, estadual, federal, judiciário, que tem só no estado do Rio de Janeiro, a montanha de dinheiro para bancar isso, nós vivíamos num paraíso, ou deveríamos viver num paraíso. Vivemos no inferno. Aí tu pergunta, putz grila, eu pago Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, o Fórum de Mesquita, o Fórum de Belfor Roxo, o Fórum de Nova Iguaçu, o Fórum do Centro da Cidade, e vamos botando aí, vamos botando. Quanto que a gente paga? Você não pode sair na rua com o celular na mão, que tu é assaltado e morto. E a toda hora só vem taxa. E quem tá te cobrando essa taxa? Quem nunca plantou um pezinho de feijão, nunca plantou nada. É vagabundo de pai e mãe. Mas tá lá te taxando, te roubando. Você que enfrenta um busão 4 horas da manhã lotado. Pra voltar, então, nem se fala. E a gente paga por tudo isso pra quê? Aí a desculpa, não, é porque aquele cara ali ganha mais, tem que pagar mais. Mas peraí, mas ele ganhou mais, mas ele trabalhou, bicho. Ele não roubou, não. Ele não é ladrão, não. Pra chegar ali, ele ralou muito na vida dele. E ele nem usa o sistema. Quem tem grana não usa SUS. Não usa nada disso. E do jeito que tá a violência no estado do Rio de Janeiro, principalmente, ultimamente o pessoal não vai mais nem no shopping. É pro celular, pede comida, pede tudo. É sério. O pessoal tá trabalhando em casa, no condomínio. No condomínio é piscina. Olha, não é brincadeira não. Se continuar assim, a gente vai chegar a uma época que os condomínios do estado do Rio de Janeiro tem gente que vai nascer e morrer dentro do condomínio. Não vai nem sair do condomínio. Você perguntar pro cara, tu já viajou, foi pra algum lugar, pra quê? Pra morrer? Se eu pegar um avião, tô arriscado ter uma bomba lá de um terrorista doido. Se eu pegar aqui o meu carro, tem que ser blindado. Se eu for pra uma praia pra tomar um banhozinho, tá arriscado eu ir sumir lá mesmo. Eu vou ficar aqui no condomínio. Então a gente vai chegar, parece ser piada, mas não. A gente vai chegar num período aqui no Rio de Janeiro, não só aqui no Rio de Janeiro, que o fulano vai nascer e morrer dentro de um condomínio. Ainda tá arriscado de ainda ser assaltado lá dentro, que é o que tá acontecendo. E tome pagar imposto, tributo. Pra quê? Ah, não fizemos a tabela. Rapaz, eles não vão fazer tabela, esse pessoal não trabalha, ele não gosta de quem trabalha. Ele só gosta de quem trabalha para pagar, para bancar dinheiro para eles. Primeiro, eu nunca vi um país sério onde o patrão é quem diz quanto o empregado,
né? O patrão, no caso, o empregado. É um país sério onde o empregado é que diz quanto que o patrão vai ganhar e quanto ele, empregado, vai ganhar. Isso é um país sério? Você vê lá um Supremo dizer, não, agora eu quero ganhar 5 milhões. E agora não, agora eu quero ganhar 6. Ah, o povo, não, dá 100 reais pra ele. O aumento do salário mínimo, se eu não me engano, que vai ter agora, acho que é 100 reais, cara. 100 reais. Se você botar só o que vai aumentar, isso não dá nem pra cobrir nada. Mas quem tá dizendo que você vai ter um aumento de 100? Teu empregado. Teu empregado é quem diz o que você tem que fazer da sua vida, quanto que você tem que ganhar. Nós vivemos num mundo de cabeça para baixo. Essa questão de tabela que você fala, Américo, eu vou mais longe. Tinha que ter uma revisão total nessa questão de imposto de renda. Não pode ser cobrado imposto de renda para quem tem mais ou menos grana. Não existe isso. O imposto ele tem que ser pago para quem usa o sistema. Eu uso o sistema, eu pago mais. Eu não uso o sistema, eu estou pagando imposto para quê? Para aquele outro? Ou seja, é a mesma coisa que você ter o teu carro, ainda ter que bancar a gasolina do teu vizinho. Que bom, né? Tu tem o teu carro, ó, mas teu vizinho vai sair, Américo, ó, bota a gasolina no carro lá do teu vizinho lá que ele quer dar um rolezinho. Tu vai falar, ué, ele que bota gasolina no carro dele, pô. Meu carro eu boto gasolina, no carro dele ele que bota. Mas o imposto de renda não. Você tem que bancar a gasolina do teu vizinho. Porque você não usa o sistema. Essa é a grande verdade. E ninguém quer mexer nisso, sabe por causa de quê? É muito teteiro. Todo mundo lá na teta, ó, mamando na teta de quem trabalha. E eles não vão mexer nisso. Não é só renovar a tabela, não. Eles não vão fazer uma mudança séria para botar os pingos nos is, botar as pessoas num nível, sabe? Que eles falam muito de socialismo, eles não sabem nem o que é isso. Socialismo para eles é o seguinte, eu no bem bom e você se danando de trabalhar. É isso que é socialismo para esse pessoal. E não é de hoje, não. Eu não tô falando só de quem tá aí, não. Os outros que passaram, a mesma coisa. Todo mundo ganhando bem pra caramba. Tu vê a mordomia, rapaz. A mordomia. Só o cara que coloca a toga. O cara fica lá colocando a toga, servindo água para um ministro. O cara ganha mais de 20 mil por mês, filho. Tu já viu isso? Botar a toga, a aguinha, ministro. Toda hora o cara descer até chato. Quer aguinha? Não, café? Suco? Você pode pedir que eu trago. Mais de 20 mil pra ficar ali no ar-condicionado? A mão chega lisa igual a bunda de neném. O cara não dá um duro na vida. 20 conto. Um trabalhador que acorda 4 horas pra ganhar um salário, bicho. Pra bancar tudo isso. Isso é vergonhoso pra um país que se diz sério. Tá? E isso não é só daqui do Brasil, não. Tem muito país aí que se diz de primeiro mundo, mas também segue a mesma vibe. Só que não tão escancarada como nós aqui. Quando a gente fala de justiça, a gente tem que ter a palavra justiça muito bem entendida, conceituada dentro da nossa cabeça. Porque justiça não pode ser boa para mim e ruim para o Américo ou para o Samuel. Justiça é justiça e ponto. Ela não escolhe credo, raça, cor. Não, justiça. Tem que ser bom para os dois. Não pode ser melhor para você e pior para mim. Não. E o que é que a gente vê no nosso país? Tem uma música, acho que é de Zé Ramalho. Tá vendo aquele prédio, moço? Foi eu que ajudei a levantar. Ganhei uma miséria para levantar. E hoje quem tá lá, né, ganha uma fortuna. Fica no ar-condicionado, mas naquilo que eu construí. Que ele mesmo não tem condição de construir. Então até nisso. Nós vemos aí muita gente ganhando muito dinheiro. Não porque ele estudou. Ué, o pedreiro não estudou, não? Ele não estudou na faculdade, ele não tem diploma. Se bem que até hoje tem. Até hoje tem. Mas qual é a diferença de um papel? Ah, não, porque eu investi, fiquei 5 anos de faculdade, eu tenho que ganhar 10 salário mínimo. Agora aquele coitado lá que ficou 30 anos para aprender a profissão de pedreiro, porque não é fácil, ele começa primeiro fazendo massa, carregando tijolo, a mão fica toda alanhada. Isso quando não perde um dedo, né? Que o tijolo cai em cima do dedo, pronto, já fica logo sem um dedo. O cara leva 20, 30 anos para virar ser um pedreiro, um mestre de obra. Não, mas ele tem que ganhar merrequinha. Camarada que estudou 5 anos, tá com diplomão na ESP, tem que ganhar 20 salário mínimo. É nisso. Então, olha, o ser humano precisa muito para começar a ser entendido como ser humano, tá certo? Então, esse negócio de reforma de tabela de previdência, isso aí vai ser uma coisa que vai ficar esse reme-reme, nada vai modificar, quem trabalha vai continuar trabalhando muito para bancar quem não faz nada.
volto a repetir, a pior milícia, entenda, vocês que estão aí nos assistindo, os piores milicianos que existem não são esses coitados que ficam com arma aí, que se acha, eu sou o brabo aqui da comunidade. Não, isso é um coitado. Quando o sistema quer, vai lá e mata mesmo e acabou. Não tem história. O pior miliciano é o sistema. Vereador, senador, deputado, prefeito, governador, gente do judiciário, essa galera que tem a caneta na mão. Essa aí é a pior raça que existe. A pior. Mudar essa raça aí, só um meteoro passando aqui. E a culpa não é só deles, não, porque essa raça aí saiu dessa nossa sociedade aqui, que eu vou te falar um negócio, bicho. Tá valendo muita coisa, não. Principalmente a brasileira, essa galera aqui, né, beiradinha aqui do Brasil, ô povinho, meu Deus do céu. Se juntar tudo e balançar para separar vai dar um trabalho, porque, sabe, para tirar, como o Américo fala, o joio do trigo. Meu Deus do céu. Para achar o trigo só tem joio. Você tem que procurar muito para achar um trigo, Américo. Só tem joio. Você vai assim, meu Deus do céu. Você vai ficar uns 300 anos para achar um trigo. É, desse jeito. Câmbio. Pois é. A gente ri para não chorar, né? Essa é a grande realidade. Bem, antes de dar seguimento ao programa, eu queria agradecer eu tive vendo, né, algumas manifestações, né, de aqueles que nos assistem, e aqui nós temos o Roberto Leal na estrada, né? Ele parabenizando o nosso programa. Foi no programa passado, né, do tema dividir, né? Então, um abraço aí pro Roberto Leal, obrigado aí pelo carinho, pela manifestação também. E a Dilminha, 8401, a luta continua. Infelizmente, não temos um dia de paz. Infelizmente. Mas nós vamos ter esse dia de paz, com certeza, porque a ele toda a honra e toda a glória, né? Se é que me entendem. Bem, senhores, nós temos aqui na discussão da tabela do imposto de renda, na não correção da tabela, quem interessa não corrigir essa tabela, que isso agride muito, é muito nocivo à nossa economia, e também essa criação de 35,5% que eles estão querendo implantar, que isso aí, meu Deus do céu, a pessoa que ganha X já vai saber que 35,5% ela já está deixando na fonte. Essa tabela eu acho essa tabela muito covarde do imposto de renda, porque é como o Giovanni falou, nós construímos aí uma empresa, né? Montamos uma empresa. Pô, o governo já caiu de paraquedas lá para pegar a parte dele. Pô, espera aí. Pô, você trabalha muito para construir uma empresa, para dar emprego a outras pessoas, para poder fazer um novo aquecimento na economia, com novos produtos, com qualidade de produtos, ou bens e serviços, enfim. Então, você está abrindo uma empresa para dar oportunidade a novas frentes de trabalho e o governo simplesmente vem e, caiu de paraquedas ali, essa parte do bolo aqui é minha. Difícil, é complicada a situação, muito complicada. Eu acho que nós temos que rever tudo isso. O nosso Congresso Nacional tem que rever isso tudo, né? O nosso judiciário tem que se debruçar contra as normas, contra as regras, né? E fazer uma nova roupagem nessa situação, porque o nosso povo está se tornando um povo desgraçado. E não estou dizendo deste governo, não. Estou dizendo de todos os governos, porque em todos os governos, em todos os segmentos da sociedade, existe o joio e existe o trigo. Mas nós estamos com mais joio do que trigo. E aí tem uma questão que o dependente, né, da família, um filho, uma filha, o dependente da família, ao completar 21 anos, ele deixa de ser dependente para a declaração do imposto de renda, para aquele provedor que declara, né, o pai, a mãe, o provedor, ele deixa de ser dependente, a não ser que ele esteja cursando uma universidade, e aí ele vai ser dependente até os 24 anos de idade. Até os 24. Quer dizer, ele não tem direito nem de ser reprovado num determinado período, que ele vai passar dos 24 anos e deixa de ser dependente. Agora, tudo bem, quer dizer, tudo bem não, né?
Tudo bem, não. Mas, já que é assim, por que o cidadão trabalhador, o provedor da família, aquele que contribui para a economia do país, por que nós somos obrigados a ter como os nossos dependentes aqueles que estão ali como pessoas que não produzem e que têm o seu quinhão, que é por exemplo, Bolsa Família e outros programas que o governo oferece. Estes são nossos dependentes eternamente. Os nossos filhos e nossos netos não podem ser nossos dependentes após os 24 anos e não podem ser nossos dependentes se aos 21 não estiver cursando uma faculdade até os 24. Gente, pelo amor de Deus, nós temos que repensar essa situação. Para encerrar, dizendo o seguinte: o governo perde a oportunidade. Preste bem atenção, o governo perde a oportunidade de fazer história. História no sentido da saúde do que seria o governo. Então, o governo perde a oportunidade, qualquer governo, não estou falando desse governo, qualquer governo, seja federal, municipal, estadual, qualquer governo perde a oportunidade de fazer história. Muitas das vezes por não acertar na indicação daquele que irá gerir determinada pasta. Então, quando se escolhe alguém para sentar a uma cadeira, para gerenciar, para poder comandar aquela pasta, é preciso que tenha conhecimento da causa, para a finalidade fim, porque senão esta pessoa vai ser nociva ao próprio governo, o qual a nomeou. Samuel Antunes com a palavra. Sim, meu querido Américo, concordo plenamente, né? Antes, porém, permita-me meus votos de agradecimentos ao companheiro Roberto Vital, né? E Dilminha, que pela atenção, pelo carinho, pelo retorno, o nosso muito obrigado é de coração. Pois bem, no primeiro bloco, ao fazer uso na primeira fala, eu citei alguns dados. Esses dados são oficiais, são lá do IPCA e lá da Receita Federal. Então, o que eu estou passando aqui são dados oficiais, em que se arrecada muitas vezes mais a cientistas, especificamente da área, que dizem que nós estamos arrecadando 5 vezes mais do que seria o ideal. O fato é, para onde estaria indo esses recursos, esses money, esses recursos? Para onde estaria indo, considerando que, na voz da sociedade brasileira, a sociedade brasileira como um todo, e já foi dito isso aqui na mesa, não está tendo a sensação do recebimento da contrapartida dos seus impostos. Então, isso precisa ser avaliado, mas só se vai pelo campus da derradeira transparência, mas acontecerá. Também foi abordado com relação à tributação extra que está sendo proposta, né, para aliviar, segundo os argumentos de um governo que falta com a verdade, que mente por ele mesmo declarado, para aliviar os assalariados. Ora, é mais um engodo. Até porque o salariado, pela atual lei, não tem que descontar imposto de renda. Não tem. Então, nós precisamos entender, considerando ainda, já focando para o término, que o atual chamado por alguns, senhor presidente, esse que aí está, declaradamente ele se diz ser comunista, socialista, tudo, menos exatamente um democrático, com visão democrática. E o governo que ele prega, o socialismo, o comunismo, o que eles querem é exatamente isto. Toda a população trabalhando para eles e eles banjando eles e os seus, desbanjando como quer. Agora, se for o caso de 35,5% do imposto de renda, considerando que cada trabalhador ganhando R$1.000
Ora, então, R$ 355 vai para o imposto de renda, para o fisco, e sem contrapartida, pelo menos na sensação de recebimento da sociedade brasileira. Então, essa população, o cidadão vai ganhar, embolsar, trabalhou para ter 100%, e vai embolsar R$ 645. Isso é um absurdo. Enquanto é isso, estão esbanjando dinheiro, não tem transparência, não tem lisura, não se apresenta lisura ou transparência, e os demais setores, não todo, é claro, não generalizando, por exemplo, o judiciário que vive em conluio e parte do Congresso Nacional, abafando isso aí. E tudo isso é muito lamentável. Foi falado também sobre o salário mínimo aumentou em 106%. Agora, 106% de aumento de salário mínimo. E a inflação aumentou quanto? 10 vezes mais. O dólar aumentou, já está chegando, daqui a pouco está R$ 8 o dólar. Aumentando o dólar, aumenta tudo, porque Perdão, bem feito, é isso aí, bem colocado, perdoe-me. R$ 106, não é 106%, não. Perdão. Bem colocado, mas é isso que a gente precisa. R$ 106 de aumento no salário mínimo. Só que a picanha prometida aumentou lá 200% lá no mercado. E tudo derivado de carne, tudo derivado de tudo, aumentou em tudo. Isso, obrigado, colega Gil, é isso aí, eu dei uma vacilada aqui. Mas nós temos que avaliar que as coisas vão de mal a pior e a tendência humanamente falando, socialmente falando, politicamente falando, é piorar em muito, o que depende da sociedade bradar com a sua fúria contida desde que, de forma soberana, democrática, ordeira, pacífica e exatamente ou completamente no adorno, no abarcamento da legalidade, ou seja, totalmente em cima da legalidade. E um dos instrumentos para esse fim é exatamente votando e depois conferindo o seu voto, votando sério, consciente, conferindo o teu voto e não aceitando o atual sistema e todos aqueles agregados que compõem esse sistema que tantos males têm feito e há de fazer mais. Se Deus quiser, vai haver uma reviravolta. Se Deus quiser, eu creio que Ele assim deseja. Então fica aqui essa colocação e, sobretudo, os meus votos de felicidade para todo o povo brasileiro, contando com dias melhores. E terminando mesmo com apenas um alerta, o governo federal, as associações bancárias, as entidades, os banqueiros começam a oferecer empréstimos de graça aí, com facilidades. Não entram em dívidas, não entram em empréstimo. Agora não é hora disto, porque daqui a pouco vai vir lei aí que vai tomar tudo de salário, mas você vai ter que primeiro descontar o que deve a eles. Então, preste atenção, um momento não é de contrair dívidas, mas sair delas, porque a tendência é que em 2 anos não tenha salário para o trabalhador, na visão e fala do próprio senhor que aí está. Dito por alguns idiotas úteis, como o senhor presidente deles. Porém, o Brasil, ele vai vencer, até porque o Brasil merece o excelente. O meu muito obrigado. Ok, Samuel. Bem, Gilvonique, para as suas palavras, ainda não as considerações finais, vou passar para o Samuel depois para as considerações finais, já nos aproximando do final do programa, mas Gilvonique com a palavra, sem as considerações finais, ok? Ok, Américo. Bom, vamos lá. O Brasil nunca saiu da escravidão. Nós mudamos de uma escravidão que existia, passamos para uma escravidão legalizada. A verdade é essa. As bases legais criadas, todas elas foram para escravizar a massa e beneficiar a minoria dominante. Eu não vou entrar em detalhes históricos e técnicos muito aprofundados, mas só um dado para vocês.
Vocês sabem qual foi a primeira faculdade? A faculdade, na verdade, a primeira que se instalou e os filhos dos barões iam estudar na Europa, porque não tinha faculdade aqui. Sabe qual foi a faculdade? A de Direito. Os filhos dos barões iam estudar Direito. E a primeira faculdade a ser implantada aqui no Brasil foi a de Direito. Porque é justamente ali onde se manipula as leis, onde se trabalha as leis, onde se coloca uma casta acima das demais castas. E de lá para cá, a escravidão ela foi burilada, ela foi modificada para atender uma nova demanda, uma nova era, umas novas situações. Hoje o povo brasileiro, não só brasileiro, de alguns países, vivem em escravidão legalizada. Você tem base legal como a CLT, a Constituição daqui, não sei o que de lá, mas que prejudica só quem trabalha, a massa produtiva. Enquanto os barões, esses se usufruem de todo o trabalho dessa massa. Podem reparar, faça as comparações, como era no processo escravagista no Brasil, Império, e o que é hoje. A mesma coisa, talvez pior. Porque, por exemplo, ninguém ia entrar dentro de uma fazenda para roubar o teu celular, te matar, te sequestrar, jamais. Hoje, isso está acontecendo. Ou seja, você vive numa fazenda chamada território onde você habita, a qual você sequer pode andar na rua. Você pode morrer de um tiro, de uma bala, do sequestro, por conta de um celular, por conta disso, por conta daquilo, ou seja, está pior, inclusive. Hoje, o nosso processo de escravidão no Brasil, se comparado, né, os tempos e as situações, está pior. O processo escravagista hoje está pior. É por isso que eu digo, eu não sei se é bom frear esse processo ou se é alimentar. Tipo assim, vamos tacar fogo, vamos tacar lenha nessa fogueira para ver se queima mesmo, para ver se o pessoal sente. Até porque eu vou dar uma dica para vocês, por incrível que pareça. Às vezes a gente fala algumas coisas e o pessoal pensa que é brincadeira, mas não, pode pesquisar. Você sabe como é que você acaba com um incêndio florestal? Com outro incêndio florestal. Se você tiver uma mata pegando fogo nessa direção, você taca fogo nessa direção. Elas vão se chocar e vão acabar, o fogo acaba ali. Isso é técnica utilizada para combate a incêndio em áreas florestais. Então, eu fico pensando se é mais interessante evitar que o fogo pegue ou tacar fogo para queimar logo tudo. Porque a gente vem nesse fogo, nesse reme-reme, sabe? O fogo tá quase apagando, aí vai um fulano lá e bota uma graminha para o fogo pegar mais, entendeu? A gente tá vindo nisso desde o descobrimento, bicho. Chegaram aqui, pegaram os índios peladão, deram umas bobiças pros índios, tentaram escravizar, os índios falou, não, aqui não, gavião. Aí toma-lhe chibata, os índios morriam, se matava. Aí trouxeram gente de fora que aceitaram, ó, o chicote. E estamos aceitando chicote até hoje, bicho. E os índios? Ah, os índios estão lá largados lá, mas estão ganhando bem pra caramba. Você já viu quanto que o governo federal tá dando só de cesta básica pros índios? 20 mil reais cada cesta básica. 20 mil reais, Américo. Que esse governo tá dando de cesta básica. Então, hoje, os índios lá estão bem pra caramba. Eles estão comendo picanha com gordurinha na farinha. Eu não sei se eles gostam de cerveja. Normalmente eles bebem uma bebida feita de mandioca mastigada, né? Eles mastigam, encospem, aquilo fermenta, vira um etanol danado, mas você bebe um golinho e fica doidão. Então, os índios agora tá bem pra caramba, e nós que fomos trazidos de fora, né? Porque nós fomos trazidos de fora, certo? Ó, traga lá aquela galera, mete-lhe a chibata que eles vão trabalhar. Ou então a gente vai trazer, porque eles estão em guerra, comendo o resto lá, cachorro morto, comida estragada, cheia de bicho. A gente traz eles pra cá, dá um negocinho, uma casinha, arranca o couro deles de trabalhar. E estamos assim até hoje. Até hoje nós estamos assim. A verdade é essa.
Ah, porque hoje nós temos o direito de quê? De trabalhar feito um animal? De ter uma aposentadoria e depois ter que entrar numa fila para comprar uma fralda porque você está se cagando todo, não tem nem dinheiro para comprar uma fralda geriátrica? Isso é dignidade? Fala sério, rapaz. Fala sério. Isso é humilhação. Isso é humilhação. Ah, mas não procede não, que agora que tá conversa fiada. Tá pior, a escravidão tá pior. E ninguém acorda para isso. E aqueles que deveriam estar trabalhando não estão fazendo nada. O Américo falou ali, os dependentes nossos do Bolsa Família. Américo, os bandidos, Américo, aqueles que nos roubam, estupram as nossas famílias, nos matam, são nossos dependentes. Nós temos que dar segurança, monitorar os miseráveis, dar comida, colchãozinho, auxílio reclusão. E eles não ficam de lá tramando para nos assaltar. Porque é pior do que isso. E fica todo mundo com cara de paspalho. Esperando o quê? Por isso que eu digo, vamos meter mais chicotada no lombo. Pra ver se a galera, uma hora acorda. Não é possível. Não é possível, rapaz. Desde o descobrimento, nós só estamos apanhando. Nós estamos apanhando. Nós construímos esse país. Porque quem tá lá, esses não constroem nada. Eles não trabalham, não gostam de trabalhar, não. Eles querem ficar contando história, botando um monte de palavra no papel. Olha, a lei que eu criei. Que lei? Lei não serve nem pra ninguém. Tem um monte de lei que não serve pra nada. E aquela que serve mesmo, essa fica lá largadinha no canto. Como eu falei, um vereador com 7 mandatos, cara, 28 anos. Qual o benefício que esse camarada trouxe pro município? Zero. Pelo contrário, ele trouxe menos 1 milhão. Não é menos, não é zero, não é menos. Porque imagina 28 anos esse camarada recebendo só o salário, sem contar as tretas, as roubalheiras. Então, a gente fica sempre naquela expectativa, né, de que a população, o ser humano que se diz racional, faça jus a esse rótulo, né, dado por ele a ele mesmo de racional, e seja racional de verdade. Isso não precisa brigar, não. Isso não precisa brigar, fazer baderna, quebradeira, nada. Olavo de Carvalho já falava isso, eu já falei isso várias vezes também. Você não precisa fazer nada, fique parado. Porque a máquina se movimenta porque você está se movimentando. Se você parar, a máquina para. E aí, esses vagabundos que estão lá, que não trabalham, vão passar fome. Eles não sabem plantar, eles não sabem construir, não sabem fazer nada. A única coisa que eles sabem fazer é roubar de você que trabalha. Se a população brasileira tivesse um pouquinho só de consciência, um pouquinho, rapaz, se a população brasileira de bem, que dizem que tem população de bem, eu tô esperando, mas se essa população de bem parasse, olha, eu vou levar para 30 dias, mas eu acho que se fosse uns 15 a 20 dias já resolvia. Mas vamos botar 30 dias. Você ficar 30 dias dentro da sua casa assistindo televisão, tomando um cafezinho, deixa as contas vir. Deixa vir, 30 dias. Queria ver se não mudava. Meu irmão, ó, acaba com isso, acaba com aquilo, não queremos mais. Ah, não, tá bom, então a gente vai parar. Acabou. Ele vai lá na tua casa te obrigar a trabalhar? Só tá faltando isso. Você ficar em casa porque não quer trabalhar e vai lá. A guarda municipal, o exército, de repente, o exército vai se prestar para isso. Lá na sua casa, imagina, Américo, o exército entrando na sua casa. Vamos lá, miserável. Toma chibato, tu tem que trabalhar porque o pessoal lá precisa do teu dinheiro. Né? O ministro lá, a galera lá, tem que pagar o salário dos caras, rapaz. Só fica faltando isso. Mas o povo, meu camarada, quando o povo não tem consciência, não tá unido, é cada um pensando no seu próprio umbigo dividido, é isso que nós temos de país. Câmbio. É lamentável, mas nós temos que ouvir a verdade, né? E a verdade, ela é totalmente transparente. Totalmente transparente. Bem, o Giovanni, em resposta, né, para os nossos espectadores, os nossos web espectadores, nós vamos aqui também fazer da Políticas Públicas em Foco um canal de cultura, né? Nós não fugimos a isso.
A Universidade de Bolonha, localizada na Itália, né, considerada a universidade mais antiga da Europa, e foi a primeira universidade do mundo que ministrou um curso de direito. A universidade foi fundada em 1088 e introduziu o curso de direito em 1150. Então, esta foi a de Bolonha, a primeira universidade, né? No ano de 1537, D. João III, com o intuito de promover uma reforma digna dos tempos renascentistas, instala definitivamente a universidade em Coimbra. Bem, dito isso, vamos agora para as nossas considerações finais de Samuel Antunes Moura, agradecendo a todos os nossos webnautas e pedindo sempre que colaborem com cada vez mais a divulgação do programa, porque vocês é que vão enriquecer a qualidade desse programa, né? E se puder trazer sugestões de temas, estamos aí de braços abertos para receber as sugestões. Samuel Antunes, suas considerações finais. Pois bem, sempre em reconhecimento e gratidão ao Eterno, sobretudo pela oportunidade. Aos nossos telespectadores, webnautas, os nossos colaboradores, nossos ouvintes, fica aqui de coração os meus rogos a Deus em Cristo, que Deus te abençoe poderosamente. O nosso muito obrigado pela assistência, pelo carinho até então. E agora em 2025 não vai ser diferente. Vamos estar ligados, mas agora com as bênçãos, as copiosas e ricas bênçãos de Deus no recesso do lar de cada um dos nossos tão queridos colaboradores. Nosso muito obrigado. E de forma até participativa aqui, considerando que eu faço parte do contexto, o meu muito obrigado pela empresa, muito obrigado pela diretoria, a nossa diretoria técnica, nosso âncora, muito obrigado por tudo. Nós estamos numa escala em que só tende a avançar. E nós estamos aprendendo uns com os outros e todos nós com aquele que sempre nos dá graça de estar aqui. Portanto, nosso muito obrigado e fica aqui a minha gratidão eterna a Deus e depois cada um dos senhores. Obrigado, Samuel. Gilvaneide, com suas considerações finais. Ok, Américo, Samuel e a todos que nos assistem. Bom, eu, como sempre, espero, né, que a população comece a se conscientizar, deixar dessa arrogância de achar que é superior, que é melhor, ou eu tô bem, o fulano tá ruim, tá tudo bem, não é por aí. Eu acho que se a galera, né, se a população começar a entender que o conjunto faz diferença, os animais, né, seres terrestres como nós, considerados por nós inferiores, mas são tão superiores, haja vista que um simples mosquito te dá uma picadinha, você se arrebenta ou até morre, né? E nós observamos que na natureza, os animais menores, né, inferiores, não por inteligência, mas por ser menores de fato, se unem. Isso, os peixes, né, os cardumes de peixes fazem isso no oceano. A simples abelha pequenininha que você mata com simples tapa, mas se vier um enxame e te bota para correr, meu irmão. E por aí vai. A formiga é assim. Então, esses animais que são rotulados por nós de inferiores, mas são muito mais superiores, né, que nós precisaríamos evoluir muito para entender isso, mas enfim, nos dão exemplos, bons exemplos, a qual não seguimos. Essa semana passada, né? Ou foi essa semana, início da semana, eu vi de novo, mais uma vez, o remake do filme O Dia em que a Terra Parou, onde o extraterrestre vem para salvar os espécimes não humanos, porque os humanos estão destruindo o sistema terrestre tão importante à vida. E nesse filme é muito bacana porque um cientista diz, quando o extraterrestre vai para exterminar a raça humana, como foi que vocês se transformaram? Nosso Sol estava ruindo, explodindo, nós estávamos no abismo, e aí nos mudamos.
E aí o cientista falou, bom, estamos no nosso momento. Os seres humanos são assim. Ele precisa estar num abismo para mudar. E de fato. E tem alguns que mesmo de frente ao abismo, né, não muda. Pessoas que fumam cigarro sabendo que vai morrer de câncer continuam fumando até morrer. Alcoólatras, a mesma coisa. Viciados em crack, sabem que vai morrer e continuam fumando. O ser humano é assim. Muitas das vezes nem o abismo consegue tirar o ser humano do abismo. Ele cai e morre. E a gente fica aqui sempre desejando, sabe? Não por mim, não. Eu já estou quase indo, né? Já durei muito. Se fosse bem lá atrás, eu nem teria durado tanto que eu estou durando. Mas eu falo mais pelas pessoas que estão aí novas, nossos filhos, netos. Uma galera que vai pegar um bagaço de planeta, de sistema. Rapaz, um bagaço. Sabe? Que você não tem nem palavras para tentar imaginar o que será na frente, né? E você não vai estar aqui. Pior isso. Nossos filhos, nossos netos vão estar aí, mas nós não vamos estar. E eles vão estar aí nesse bagaço que vai ser deixado para eles, cara. Brinquedo não, bicho. Então, eu fico aqui apelando que essa galera tenha um pouquinho de juízo. Comece a pensar um pouquinho mais. No conjunto, não no individual. O individual, ninguém vive só, né? Até para ser quem nós somos, precisou de dois. Um só não ia fazer o Américo, não ia fazer o Samuel, né? Não, um só, teve que ter dois, bicho. Não é verdade? Câmbio e até o próximo programa. Olha, é muito gratificante fazer esse programa. Espero que nós fiquemos no ar por muitos e muitos anos, tentando levar o melhor para aqueles que nos assistem, sejam os nossos gestores, seja o nosso público normal, natural, e que realmente possamos lutar por um mundo melhor, né, para que deixemos nossos filhos com um legado em que eles se orgulhem de nós. Então é muito gratificante, muito muita honra da minha parte dirigir o programa onde nós temos debatedores aí comprometidos com a verdade, com a transparência, como o Gilvanei de Souza, Samuel Antunes, o George Magesse, que está com a família, recepcionando a família desde dia 14 de dezembro de 2024, ainda com a família, mas dia 11 o Magesse já estará de volta conosco. Magesse que agora definitivamente foi e levou a sua família para a Espanha. Um abraço ao nobre debatedor George Neumann Magesse. Bem, senhores, espero que nossos gestores observem e apreciem nossa programação. Do fundo do meu coração, isso. Esperamos isso, nossa equipe espera por isso. Que os nossos gestores observem e apreciem a nossa programação. Espero que sejamos entendidos quanto ao nosso recado. Recado esse no sentido de contribuir para um país melhor e um povo agradecido por ser dignamente representado. Simples assim. Encerramos o nosso programa e fiquem agora com uma novidade, já para não digo dia 11, mas acredito que ainda no final de janeiro estejamos com uma novidade para vocês que nos assistem, será um presente para vocês que nos assistem, até para nos entender com muito mais dignidade, com muito mais clareza, né? Vocês vão entender desse presente, né? Dessa surpresa que nós estamos preparando para vocês. E fiquem agora com um recado que a humanidade deveria muito sempre lembrar dessa figura tão querida, tão saudosa, e que representou a gente sem uma palavra proferida, apenas por gestos. Feliz 2025 para todos nós, para todas as famílias. Deus abençoe todo o nosso planeta e que assim seja. Fique com a matéria.